se esse marco for aprovado e eles tiverem que sair da terra B que eles estão ocupando hoje, voltar para A, quem garante que eles vão conseguir ter a estadia garantida por essa lei na terra A? Os caras não fazem isso nem com brasileiro morando na cidade. Entendeu? Como os caras vai essa reintegração de posse, onde eles vão colocar essa galera? E aí vai fazer o seguinte, né? Vai fazer como gostam muito de fazer, né? É o mesmo processo que faz aqui em São Carlos de pegar os moradores de rua e levar pra cidade do lado. Uhum. Eles vão pegar os indígenas, se fizer, né? Vão pegar, vão jogar dentro de, como tu falou, né? Uma outra tribo, né? Que provavelmente naquela tribo é um outro povo indígena. Uma outra língua, uma outra cultura, uma outra tradição. E aí vai fazer o quê? Vai falar pros caras aí, ó. Divide. Mora junto aí, né? ó. Pega a sua rede aí e divide. Não faz sentido nenhum, mano. Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Tô eu aqui, o Marcelo, o Cauê tá comigo aqui hoje também, dá um salve aí. Salve, meus queridos. Boa, hoje a gente vai reagir a alguns vídeos, relembrando também pra quem não conhece o nosso canal ainda, nossas arrobas estão todas aqui embaixo, @Cordilheira Cultural em todas as redes, no Twitter @Cordilheira Cult, e ali em cima vocês estão vendo um quadradinho, tudo preto e branco ali, com um monte de negocinho, aquilo lá é um QR Code para vocês mandarem um Pix pra gente ajudar o nosso projeto, tá? Muito importante que vocês contribuam pra gente poder fazer a manutenção dos nossos equipamentos e quem sabe algum dia ter uma liberação aqui pra gente poder produzir conteúdo de forma integral pro Cordilheira. Beleza? Para quem tá nos ouvindo e não consegue ler QR Code, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. Bora pro React. Valeu. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre o marco temporal que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. É isso mesmo que vocês ouviram, referente às demarcações de terras dos povos originários, dos povos indígenas no Brasil. A gente vai entender o que é esse marco temporal. Ai, que delay é brabo. E também a gente vai fazer uma crítica lá no final do vídeo para a gente ver, fazer uma análise, enquanto a gente entende, para poder fazer uma crítica depois sobre é certo, é errado. É isso aí. Lembrando que as referências que a gente utiliza, eu vou deixar aqui na descrição e os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição ou no comentário fixado. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque tem conteúdo de conhecimentos gerais, como é esse o caso, atualidades, história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, geografia. Tem muito conteúdo aqui para o Enem e demais vestibulares. Bora então começar? Então é isso, o marco temporal, também aí conhecido como PL 490 de 2007. Ixi, então falei besteira, é mais antigo ainda. Foi ontem aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 30 de maio. Ontem foi aprovado pela Câmara dos Deputados, aí com 283 votos a favor, 155 votos contra. Primeira parada, mano, o bagulho desde 2007, bicho. Faz mais de 10 anos, porra. Como é que um bagulho desse pode ser discutido por tanto tempo e não conseguir ser vetado, mano? Tá ligado? E tem muita gente por aí que fica falando um monte de baboseira e tá votando em deputado que aprovou essa bosta aí, tá ligado? Durante a votação, né, o pessoal, novamente, que é a mesma parada, tipo, colocando o recurso de essa parada é inconstitucional, saca? E aí o Lira falando que se continuar colocando, não sei o nome técnico, mas continuar colocando esses pedidos aí de inconstitucionalidade, a gente não vai votar e vai deixar prescrever 2 PL aí do governo. No microfone, assim, saca? Ameaças, né, mano? Ameaças, coisa. E aí, só pra ressaltar, né? Foram 283 votos a favor, 155 contra. Quase o dobro. Quase o dobro. 130 votos a mais do que os 155. Tá ligado? Tipo, mano, isso aí, mano, é absurdo. 2 terços. E uma abstenção. E ele vai seguir agora para o Senado. Tem uma questão no STF que a gente vai ver também. Mas assim, já aviso vocês, antes da gente entender, passando pelo Senado, ele vai para o presidente da República para vetar ou sancionar a lei. Se o Lula sancionar essa porra, irmão. Então, e aí a gente tem também uma ação sendo no Supremo, no STF, né? Que a gente vai ver daqui a pouco também o que é. Mas vamos entender agora de fato o que é esse marco temporal. Ele, na verdade, ele é algo que vem lá de 2007, mas está sendo agora colocado em votação pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele pediu urgência nesse processo e a gente vai entender agora.
Bom, e ele é muito simples de entender, ele é direto e já mostra as suas intenções. Eu estava lendo, inclusive, o projeto, né, o PL, e ele é direto, ele é bem pequeno e ele afirma, o marco apresentado, né, a tese do marco apresentado, afirma que as terras indígenas, as reservas indígenas, elas só podem existir no Brasil se elas forem entregues, se elas forem demarcadas, né? Isso que eu queria chamar, que eu queria falar, demarcadas até a Constituição, a data da promulgação da Constituição de 1988. Mano, o Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500. Entre 1500 e 1988, houve genocídio dos povos originários. Como que os caras querem aprovar uma bosta dessa? É um absurdo isso, é um absurdo. São 4, 5 séculos, tá ligado? Quase 5 séculos de invasão dos territórios desses povos e os caras querem se basear nisso. E só lembrar que de 88 até agora, nós tem quanto? 22 com 23, a gente tem mais de 50 anos. Não deu mesmo. Mais de 30. Quase mais 50 anos. 22 com 23, né? 40. Ah, eu sou de 91, pô. 35 Ah, é anos. 12, perdão, tô chapando. Qual que é a parada? Então, em 30 anos, tá ligado? O que ele falou ali ficou meio confuso, acho que ele vai repetir. Mas fala que só vai ser demarcada a terra onde tiver povos indígenas habitando em até 1988. Então, terras onde tem povos indígenas hoje habitando, que são diferentes daquelas, os povos indígenas vão perder. Eles vão sofrer reintegração de posse. Tá ligado? Então, olha que bizarro. A gente vai ficar maluco aqui. Vamos seguir. Então, no dia 5 de outubro de 1988. Todas as terras que foram demarcadas após a Constituição de 88 vão sofrer, se esse marco for aprovado depois no Senado, vão sofrer a reintegração de posse. Quer dizer que os indígenas vão ter que sair de suas terras caso eles não consigam provar que as suas terras foram demarcadas até a Constituição de 1988. Vamos lá, voltam de novo. Como que o cara vai provar que ele tava lá? Pra justiça. Que ele tava lá. Como que isso vai ser provado? Qual que é a régua que vai ser a prova disso? Uma escritura? Mano, não tinha escritura na época que o Cabral desceu aqui com aquela porra daquela caravela e tomou tudo também, mano. Vamos fazer a pergunta contrária. Como que os portugueses vão provar que essa terra era deles? Ponto. Eu quero a prova, me deem a prova. É a famosa discussão, né, de pra que serve o casamento, né? Serve pra você continuar mantendo as suas posses no seu nome e isso não passar, isso não se perder, né? Galera, a gente tá falando de uma outra sociedade, galera. Galera, a gente tá falando de povos indígenas, inclusive por isso que o pessoal fala, que é racista você falar povo brasileiro, tá ligado? Porque eu... Não. A gente tem uma cultura diferente na sociedade, diferente ali. A gente tem toda a convivência em comum que causa seus conflitos, causa seus problemas, mas, galera, é um outro povo, tá ligado? Eles têm o seu modo de viver. Eles não devem usar as nossas regras, irmão. E a gente já matou a maioria disso daí. Quantos por 90% da vida? A gente vai continuar matando? E aí vamos pensar numa outra questão, né? Vamos supor que até 88 a tribo A, os indígenas A, ocupavam a terra A. E aí por várias questões de garimpo ilegal, de ameaça de garimpeiros, de capatazes, etc., eles mudaram da terra A para terra B. O que acontece é que essa terra A, que originalmente era deles, já pode ter sido tomada, já pode ter sido havido um processo de grilagem em cima e essa terra ter sido vendida. Então, assim, eles vão, se esse marco for aprovado e eles tiverem que sair da terra B que eles estão ocupando hoje, voltar para A, quem garante que eles vão conseguir ter a estadia garantida por essa lei na terra A? Os caras não fazem isso nem com brasileiro morando na cidade. Entendeu? Como os caras vai essa reintegração de posse, onde eles vão colocar essa galera? E aí vai fazer o seguinte, né? Vai fazer como gostam muito de fazer, né? É o mesmo processo que faz aqui em São Carlos de pegar os moradores de rua e levar pra cidade do lado. Uhum. Eles vão pegar os indígenas, se fizer, né? Vão jogar dentro de, como tu falou, né? Uma outra tribo, né? Que provavelmente naquela tribo
É um outro povo indígena. Uma outra língua, uma outra cultura, uma outra tradição. E aí vai fazer o quê? Vai falar pros caras aí, ó. Divide. Mora junto aí, né? ó. Pega a sua rede aí e divide. Não faz sentido nenhum. Tá? Então ele é direto nesse sentido, um marco temporal. Fala então, ó, por isso que chama temporal, tá? Ele define uma questão de tempo, um marco de tempo. As terras, reservas indígenas que foram demarcadas lá pela FUNAI até 1988, dia 5 de outubro de 1988, continuam como reservas indígenas intocadas aí pelo poder público. Aquelas que não foram demarcadas até 1988, mas foram depois, vão sofrer a reintegração de posse, tá? Ou ficarão para o Estado, ou qualquer outro tipo de processo. E aí corre paralelo a isso, e ligando a questão do marco temporal, que é fundamental para a gente entender, um processo no estado de Santa Catarina, eu até vou olhar aqui, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Então ele está em julgamento pelo processo Supremo Tribunal Federal, uma ação em Santa Catarina que vem desde lá de 2013, na verdade 2009 para 2013 é esse processo, movida pela Justiça Federal do Estado de Santa Catarina, que fez a reintegração de posse, utilizou a tese do marco temporal para a reintegração de posse, concedendo uma reserva para o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a reintegração de posse da reserva biológica do Sassafrás, onde fica a terra indígena Ibirama-Laclanhó. Essa reserva indígena é habitada tradicionalmente por povos, inclusive específicos da região sul do Brasil, e também não é só do sul do Brasil, mas também pega parte do Paraguai, Uruguai e Argentina, que são os Caigangue, os Xoclengue e os povos guaranis. Então, em 2013, foi feita pela Justiça Federal do Estado de Santa Catarina uma reintegração de posse da reserva indígena, onde parte da reserva indígena estava nessa reserva biológica, para o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. O que acontece? O STF está julgando desde 2021 isso para ver se é legal, se há a aplicação do marco temporal, isso pode influenciar também em outras reservas. Por isso que é importante ficar de olho nisso. Lá em 2021 foi aberta a sessão, o relator foi o ministro Edson Fachin e ele votou contra a aplicação do marco temporal. Utilizaram, né, a tese do marco temporal para essa O marco não reintegração estava de posse. vigente, mano. Ele votou contra. Em seguida veio o aprovado, ministro isso que é doido. Nunes Marques, que votou a favor. E aí a sessão foi suspensa. E aí hoje, atualmente, a atual ministra, presidente do STF, a ministra Rosa Weber, anunciou que vai retomar essa votação, vai retomar essa discussão sobre o caso de Santa Catarina, agora no dia 7 de junho. Então agora no dia 7 de junho, a retomada dessa discussão e das votações no STF para Santa Catarina. Por que é importante ficar de olho nisso? Porque se é aplicado o marco temporal em Santa Catarina, ele também pode ser aplicado em outras regiões, em outras áreas também, outras reservas indígenas, outras reservas ambientais. Eu queria só comentar brevemente sobre essa questão, que é assim, tipo, o STF é uma parada e a jurisprudência na Santa Catarina é outra, em São Paulo é outra, no Pará é outra, sabe? Tipo, como é que um negócio que foi aceito por uma galera que pensa diferente da outra num estado pode ser usado como jurisprudência, sabe? Isso aí não entra na minha cabeça, cara. Não faz sentido nenhum. É falcatrua por design, né, mano? Os caras... Tá? Porque aí uma vai seguir o exemplo da outra, não por via de regra necessariamente. Então é preciso ficar de olho no que está acontecendo, se esse marco vai ser aplicado no caso do estado de Santa Catarina. Agora a crítica. O marco temporal, a retirada, que na verdade seria então a retirada dos povos indígenas de suas terras originárias aí, levando em consideração isso que as terras são deles, mas pelo marco temporal só se forem demarcadas até a Constituição de 88, o 5 de outubro, ela fere, além de ferir a Constituição Federal, que garante a demarcação de terras, que garante a proteção aos povos originários, além de ferir o artigo 231 da Constituição Federal, o marco temporal ele vai além de uma questão territorial. Ele vai também por uma questão econômica, visto que quem que está por trás disso tudo é a bancada ruralista do Congresso brasileiro.
no Congresso Nacional. É a bancada ruralista que tem interesse em retirar os povos indígenas de suas terras. Então há uma questão importante aí, uma vitória do agronegócio e uma vitória também do garimpo, do chamado garimpo ilegal em terras indígenas, que a gente sabe que acontece, certo? Então há um processo de exploração da terra retirando os povos originários. Então, nesse sentido, nesse ponto, você está provocando com esse marco temporal uma questão também que é muito importante, que vai ser, não que não exista agora, existe e muito, pra caramba, mas um aumento ainda, né? Talvez dobrar ou multiplicar o aumento da violência em terras indígenas, violência no campo, violência nas reservas indígenas. O famoso embate entre o agronegócio e os povos originários, o agronegócio Bate e que é o massacre, né? campesinato no Brasil. E além disso tudo, há uma questão além da terra, há uma questão de sobrevivência. A aprovação do marco temporal, ele é um crime contra a vida dos povos indígenas, tão importantes para a história do Brasil, para a história do Brasil antes mesmo de ser Brasil. Então, por direito à terra, por direito originário à posse da terra, é uma morte. Você está provocando a morte das nações indígenas, das comunidades indígenas, dos povos originários. Galera, é o seguinte, como a gente tava comentando ali, né? É um outro povo, tá ligado? Pega você aí, você tranquilão aí. Pega 3 primos, tá ligado? Leva seus pais também pra você ficar um pouco mais tranquilo. Escolhe um amigo, tá? Foda-se, pega 2 ônibus, pega 90 pessoas, beleza? Leva tudo vocês aí, entendeu? Lá pro meio da Austrália. Pra você morar lá no sertão australiano, lá né, nos desertos lá. Mas vai acontecer o quê? Você não fala a mesma língua, você não come as mesmas coisas, você não tem as mesmas vestimentas, tá ligado? Que você precisa pra estar sobrevivendo naquele ambiente. Você vai morrer. É genocida esse projeto de lei. Porque ele mata povos, dizima povos. Dá pra ficar mais claro que isso? Eu acho que tem uma questão aí também que é isso, né? Tipo, vão usar desculpas N pra poder passar esse projeto. Uma que eu tava pensando aqui, falar, não, porque, por exemplo, igual essa de Santa Catarina que o Pedro tava citando, mano, é uma reserva, é pra cuidar da natureza. Gente, os povos originários estavam aqui cuidando da natureza há, sei lá, 5 milhões de anos antes dos portugueses pisarem nessa bosta aqui, tá ligado? Muito, muito tempo. E eles cuidam 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que qualquer ruralista vai cuidar, tá ligado? Não tem nem dúvida. Não titubeiem quando alguém chegar pra vocês e falar, não, mas é pra cuidar da reserva. Gente, vocês já viram o que acontece, por exemplo, aqui em São Carlos com as enchentes? Isso aqui é cuidar do meio ambiente. Os caras tamponaram todos os rios. Os rios tá estrangulando nós agora. Porque eles têm força pra isso, coisa que a cidade não dá conta. Os rios estão matando a galera que fica ali no centro. Então vão destruir tudo. E se continuar construindo mais coisa ali em volta, vai continuar destruindo mais. E a parada é que assim, não dá pra gente se dar o luxo de acreditar nessa. Eles nem forçam, tá ligado? Nessa bondadezinha, assim, de mas é pro bem, tá ligado? É pro instituto lá, é pro estado. Deu aqui em São Carlos. Eles tem uma área ali, pra quem de São Carlos conhece a parte da chaminé ali na Mafei. Uma área de um terreno ali que é da prefeitura, terreno verde, mato, nunca construiu nada lá. O pessoal, né, tá discutindo pra poder construir habitação popular lá. Olha só, nós tá querendo construir habitação popular, gente. É uma área de rio onde deveria a água precisar entrar na terra para não causar mais enchente, onde você colocar habitação ali, você vai impermeabilizar a porra de uma área enorme, e aí o que vai acontecer? Vai ter mais problema com enchente em outros lugares, ou seja, é uma área de habitação que você vai criar, que você vai desocupar outras pessoas? Então, qual que é o interesse? É dar casa para alguém? Ou será que o interesse é das imobiliárias que estão forçando para que a gente discuta esses afrouxamentos no plano diretor para poder ganhar dinheiro construindo essas casas que vai depois dar para a população, né, através do seu município, através dos sorteios que nunca chegam?
e aí embolsar esse dinheiro e depois ganhar mais dinheiro ainda com as reformas por conta dos problemas causados pelas enchentes. Mano, eu não tenho o que falar. O Cauê caracterizou muito bem. Isso aí é um projeto genocida, tá? A gente precisa pressionar. O Lula não queria que pressionasse. Se ele vai levar, tem que levar uma pressão violenta. Violenta essa pressão dele pra ele negar esse negócio, cara. Porque não é possível. Se ele votar a favor disso, se ele sancionar essa MP, essa PL, aliás, né? Essa PL 490, o Lula vai ser complacente. Isso precisa ficar muito claro. O Lula, o PT, toda a base do governo, todo mundo que tá apoiando acriticamente esse governo até hoje ainda, com tudo que eles já estão fazendo nesses poucos meses ainda que eles estão no governo de novo, vocês vão estar sendo complacentes com isso, tá? Não pode, isso daí tem que ser vetado para amanhã, tá ligado? E a gente precisa fortalecer a luta dos indígenas que estão nessa luta aí. Tem muito indígena pelo Brasil afora que já tá na luta há muito tempo, muitos anos, mais de década, contra esse marco, tá ligado? Negócio lá de 2007, mano. Primeiro protesto que eu fui foi contra a PL 490. Ligado? Protesto organizado. Então, assim, por que não foi passado até agora? Porque, lógico, porque tem a resistência da galera, tá ligado? Contra. E porque eles estão tentando dar o maior máximo de votos possível nesse projeto pra ficar o mais abarrado possível pra Pra eles. Tá passar de ligado? uma vez. Passar de uma vez, tá ligado? Então é isso, mano. Isso aqui é um pequeno ponto. Não é uma pauta desimportante porque eu tô falando de pequeno, mas é um pequeno ponto pra gente discutir, pra gente avançar na luta contra a bancada ruralista, contra o agronegócio, tá ligado? A gente falou aqui em vídeos anteriores sobre a importância da luta do MST, por exemplo, a necessidade de uma reforma agrária popular, tá ligado? E é isso. Precisa avançar. Essas teses têm que ser divididas da forma correta, tá? E quando a gente fala a forma correta, é contra o interesse da especulação imobiliária, contra o interesse do agronegócio, contra o interesse de quem só tá pensando em ganhar mais dinheiro. Pelo nosso interesse. Então tá aí. Passei para vocês, espero que vocês tenham entendido. Logicamente que eu faço minhas críticas, eu sei que vai ter gente aí que é contrário. Bom, se for com muito Esse respeito, casaco vocês dele é de podem comentar aqui alguma parada, né? tranquilamente, Sim. tá bom? Jogo só. Eu vou É ficando por um aqui. Eu anime, amo acho. vocês de coração. Grande beijo. Valeu, Inclusive, a camarada. solidariedade aí que o camarada já tá falando lá no Twitter que tá sobrando gente falando merda lá, né? Isso aí. Divulga esse vídeo, manda pra prima, manda pro tio.